A supercomunicação, essa nova linguagem de se comunicar com o teu subconsciente, não é afirmação, nós chamamos isso de aformação. Tá? Afirmação é uma coisa, vem do latim, quer dizer firmare, algo firme. A formação parte de um radical no latim que é de formar. Formar vem de formar, quer dizer dar nova forma ou autorizar. Então as afirmações, que é na verdade a essência do código secreto, é um sistema de perguntas de capacitação em que você começa a mudar imediatamente os padrões de pensamentos subconscientes negativos para positivos. Mediante perguntas, você questiona o subconsciente. Você se questiona repetidamente para aquilo que você quer. É porque exatamente o que a Suzy está justificando a sua pergunta diz o seguinte: eu pergunto isso pois na maioria das vezes a pessoa não consegue ressignificar um trauma no mesmo estado de consciência em que ele ocorreu. Exatamente, é assim que funciona. Quer dizer, ele está na mesma frequência, né? Quer dizer, está numa TV X, não consegue pegar a TV Y porque está no mesmo canal. Né? Porque a reação do trauma, aquilo que a pessoa vive, ela se dá na função consciente. A causa que leva à reação, ela está em um outro nível. Então, quando você tenta operar algo a partir do seu consciente, você está tentando operar no nível de consequência e não no nível causal. A realidade, o universo, a inteligência do universo, ela estruturou tudo em camadas. Teu corpo é estruturado em camadas, sua mente é estruturada em camadas, a realidade em si, a matéria em si, ela é estruturada em camadas. Então, por exemplo, nós temos 3 níveis na existência. Você tem a esfera física, que é a esfera que nós estamos lidando, que é a esfera superficial, a esfera explícita, que você lida, corpos sólidos, tempo, espaço, limites. Você tem um nível, o segundo nível da existência, que é a esfera quântica. A esfera quântica é a esfera em que tudo passa a ser energia e informação, né? Campos de energia que vibram informação. Os nossos pensamentos, a nossa própria mente, o seu ego, a noção de eu que você tem, pertence à esfera quântica. E nós temos um terceiro nível, que é o nível mais profundo, que é a esfera não local. E essa esfera não local é uma esfera extraordinária, porque é a esfera causal. O que é essa esfera? Pura consciência. É de onde emerge a informação. É de onde emerge a energia. Mas essa esfera em si, ela não é nem energia e nem informação. É consciência. Não se tem como definir. Não se tem como entender que é algo que está muito além da mente. Mas você pode aprender a articular esse nível. Então, quando nós falamos de subconsciente, eu coloquei que mais de 90% da função total do teu cérebro existe para suprir o seu subconsciente. Nós estamos falando da possibilidade de você operar a sua realidade mobilizando o nível da causa e não da consequência. Frazão, qual a diferença entre subconsciente e inconsciente? Na verdade, eu não faço diferenciação entre subconsciente e inconsciente. É como se fosse gradientes de uma camada muito mais profunda de nós mesmos. Eu estou te fazendo essa pergunta, Frazão, porque o inconsciente me parece que acontece o que o Freud dizia, né, onde a lata do lixo, onde os traumas ficam escondidos, onde os desejos não realizados também ficam ali. É como se fossem nossos aspectos mais sombrios, entre aspas, segundo uma visão um pouco mais junguiana. E pelo que você está me dizendo do subconsciente, parece que é uma coisa de consciência espiritual mais avançada, seria algo ou o lado mais luminoso dessa nossa parte que não temos acesso. Certo. Como é que você vê essa divisão entre esse lado mais sombrio do inconsciente com esse lado mais luminoso? Então, na verdade, eu particularmente, eu não classifico esse nível mais profundo da nossa consciência em inconsciente, subconsciente, e não procuro estabelecer uma relação dualística nisso. Sombra, luz, são apenas modos de ver algo, né? Isso é uma avaliação muito humana, muito linear. Eu simplesmente considero um nível mais profundo.
Obviamente que a esfera não local, ela é uma esfera espiritual. Quando a gente fala de esfera não local, a gente fala da consciência, né? A gente fala dessa inteligência em nós estamos falando de uma esfera espiritual. O nome não local é um nome que veio da física quântica, mas nós estamos falando desse universo. E o subconsciente, ele é parte desse universo mais profundo. A grande questão é que muitas pessoas, a maioria, não sabe e não conseguem operar essa dimensão por não terem acesso à informação, ou modus operandi, né? Para entender o modus operandi disso tudo. Frazão, você estava falando há pouco sobre a questão de, para não colidir com o trauma, você não faria formações ou informações contrárias, e sim questionaria, né, faria perguntas para si mesmo para modificar um determinado tipo de comportamento ou algum trauma nesse sentido. Uhum. Você pode explicar um pouco mais e dar um exemplo, por exemplo? Claro. Vamos partir aí de um exemplo bem simples, que é o seguinte. Eu falei agora há pouco que o comportamento humano, ele é movido por motivos que o levam a fazer algo e motivos que não o levam a fazer algo, certo? Uhum. Então, se você quer alcançar um determinado resultado e você se dedica e se esforça e não consegue, você não está conseguindo alcançar aquilo porque você não sabe como fazer aquilo. Você só não alcança porque há mais motivos para não fazer algo, para não fazer aquilo no teu subconsciente, do que motivos para se fazer aquilo no teu consciente. Então, um exemplo, a pessoa que ela quer se curar de uma doença, seja qual for a doença, tá? E ela, digamos que ela parte lá da premissa das afirmações positivas e ela começa a repetir diariamente: eu já estou curado, eu estou curada, eu estou curado. Esse tipo de afirmação vai colidir com aquilo que é fato, em virtude da forma como a mente funciona, que é a função da busca automática que a sua mente tem. Tá? Então a mente, ela vai buscar e vai tentar provar que aquilo que você está afirmando é fato ou não. E ela constata que não é fato. Na hora que ela constata que não é fato, a sua afirmação já está completamente invalidada. Perde-se a força. Perde-se a capacidade de você mobilizar o teu subconsciente. Mas, se ao invés de eu afirmar, eu aformar, dizendo, por exemplo, por que o meu corpo já está curado? Por que o meu corpo já está curado? Por que eu me sinto cada vez mais saudável? Isso é uma afirmação. Você está perguntando de uma maneira que o próprio consciência, o próprio organismo, a consciência de uma maneira geral, se organize no sentido da resposta, é isso? Exato. Na verdade, quando você aforma da maneira que eu coloquei, porque eu já estou curado, note que eu já estou induzindo o meu subconsciente a se trabalhar, eu estou induzindo a minha mente a rastrear motivos, constatações, justificativas que possam responder a esta pergunta. E por que eu já coloco em tempo presente? Porque eu já estou curado? Porque no subconsciente não há tempo. É agora. E note que na hora que eu faço essa pergunta, eu estou aformando, eu não estou criando uma contraposição com aquilo que é fato. Por quê? Porque eu estou apenas me perguntando. E aí no sentido orgânico eu não digo, mas metabólico, entre aspas, da consciência, né, do funcionamento, não dá para dizer isso, mas como é que funciona a mente no sentido positivo, de você conseguir ter o objetivo? Que sentido faz entre a afirmação não colidir e a pergunta fazer com que isso emerja? Quando você não colide, no caso de uma formação você não colide, você não cria uma resistência de assimilação ao nível subconsciente. E quanto mais você pratica essa sequência de afirmações, você começa a formatar uma nova estrutura mental no teu subconsciente. Quando essa estrutura ela está bem formatada por uma lei mental de sincrossimilaridade, você começa a angariar padrões de pensamento similares àquilo. Então, esses padrões de pensamentos, quando eles se estruturam e se conglomeram, isso nós chamamos de cluster, né? Forma-se este cluster, esse conglomerado começa a induzir o teu cérebro
Tem uma área no cérebro que chama de sistema de ativação reticular, que é o sistema que filtra a informação e faz o seu cérebro focar apenas naquilo que é importante. Então o seu cérebro ele fica totalmente calibrado para aquilo que é o que você quer. E como consequência, o teu cérebro, na hora que ele recebe essa informação de onde ele deve focalizar e dedicar intenção para aquilo que é importante, o teu hipotálamo começa a produzir uma química que será a base para essa informação. Então, na hora que você tem o teu cérebro, que na sua totalidade serve ao subconsciente, calibrado para aquela formação, o teu organismo começa a produzir uma neuroquímica para aquilo. E na hora que você tem cérebro e química unidos, você começa então a mexer com a dimensão do sentir. E na hora que você está mexendo com a dimensão do sentir, você já está operando a esfera não local, da qual emerge a informação, emerge a energia e formata a realidade. Então, é algo tão simples e extraordinariamente poderoso quando você trabalha de uma forma correta as afirmações ao invés de afirmações. Eu não estou colocando que as afirmações não funcionem. Funcionem, nós temos a prova viva da Louise Hay, que foi a precursora do movimento do pensamento positivo, se curou de um câncer seríssimo, enfim, transformou a realidade dela. E outras técnicas também, como o EFT também, né? EFT funciona, inclusive as afirmações hoje elas estão sendo usadas como um fator complementar do EFT e está elevando a eficiência do EFT a fatores extraordinários, né? O fato é que as afirmações elas não funcionam para determinados perfis. As afirmações? As afirmações. As afirmações. Quais seriam esses perfis, Frazão? Perfis mais objetivos e mais racionais. Pessoas que têm dificuldades de trabalhar com o universo do sentir, elas vão ter dificuldades em operar as afirmações e terem resultados. As afirmações funcionam muito bem com pessoas mais sensíveis, que conseguem rapidamente, a partir de uma afirmação, se conectar com o sentimento por trás daquilo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que está me ocorrendo aqui agora e não quero calar. Você falou do sentido das pessoas mais sensíveis, das pessoas mais racionais, mais lógicas, etc. Uhum. Seria um jeito de dar um trajeto, de pegar uma segunda via, uma terceira via, porque a pessoa muito racional, ou pouco sensível, ou mais racional, ou mais lógica, está fazendo uma afirmação, obviamente, que não bate com a realidade e ela não tem essa conotação energética emocional. Exato. E aí quando você questiona, você permite que esse... Quer dizer, você passa por baixo do tapete do circo, né? Da lona do circo. Exato. O teu subconsciente, ele assimila rapidamente a pergunta. Não há resistência, tá? Agora veja, é claro que para você mudar a realidade, você precisa operar vários elementos, né? Fundamentalmente, você deveria operar, manobrar a dimensão que faz a mudança da realidade, que é a esfera, que é a dimensão não local. E boa parte do tempo nós estamos limitados e restritos à esfera física, que é a esfera da consequência e não é da causa. Uhum. Então, quando eu quero mexer na realidade física, a partir da realidade física, eu fico preso, porque eu estou tentando mudar um sintoma a partir do próprio sintoma. Vamos colocar dessa maneira, né? Sim. Então fica muito difícil operar nesse nível. Agora, do ponto de vista prático, Frazão, eu sei que obviamente isso é o tema do curso que você vai ministrar, mas para fazer essa pergunta e ela ter uma eficiência do ponto de vista da consciência e da inconsciência, do subconsciente, tem que estar num estado meditativo, é melhor que você esteja bem relaxado. Tem alguma indicação para que isso se opere de uma maneira mais eficiente? Tem sim. No curso, obviamente, eu vou explicar com detalhes, vamos praticar com bastante intensidade o processo. As afirmações por si só, elas já criam efeitos incríveis apenas pelo simples fato de você repeti-las. Esse é um ponto. O outro ponto é que existe um estado interior específico, uma frequência cerebral específica que dinamiza o processo, né? Eu diferencio de uma forma assim simples dois tipos de homens hoje em dia. Você tem um homem beta
e o homem teta. O homem beta é o indivíduo que ele ainda opera na função cerebral mais incoerente, mais desorganizado possível, que o faz ter um raio de ação muito limitado, que é a frequência beta, que é da ordem de 15 a 30 ciclos por segundo, 15 a 30 Hz. Esse é o mais racional, é o homem mais racional, ele é reativo, ele opta pelo controle e pela sobrevivência, é movido por medo, é judicioso e está completamente equivocado quanto à sua percepção das coisas. Esse é o beta. É o homem beta. Que, curiosamente, as ciências médicas definem o estado beta como o estado de vigília física ordinária, seria o estado máximo, né, de coerência. Só que hoje já se sabe que existem estados cerebrais muito mais harmônicos, muito mais profundos, que abrem as portas da percepção e que abrem contato direto com os níveis mais profundos e que te colocam próximo do acesso da esfera não local. E esse estado cerebral ou mental a gente chama de estado teta, que é uma frequência cerebral muito mais tranquila, muito mais suave, em que a baixíssima atividade mental você está mais para o sentir do que para a razão. Então, se você fizer o trabalho das afirmações operando nesse estado, é muito dinâmico, é muito rápido, os resultados são incríveis. O quanto você consegue notar que dinamicamente você começa a mudar o seu comportamento e, consequentemente, a realidade. Isso é uma coisa muito importante da gente citar, porque as pessoas não entendem que para que elas possam mudar algo fora delas, ou algo que está nelas, elas precisam primeiro mudar elas mesmas. Né? Ela interiormente, né? Exatamente. A revolução começa pela gente mesmo. Exato. Pode ser um trauma, pode ser um problema externo, mas ela precisa mudar a si própria. E esse mudar a si própria é exatamente mudar a forma como ela se percebe.